Mas eu vejo que o pessoal do esporte, ele carrega no âmago essa questão do comprometimento, da superação. É sempre no limite, né? É sempre no limite máximo. E ele vê, se você conseguiu chegar até aqui... Vai mais um pouquinho. Agora vai mais aqui. Se você chegou até aqui, vai mais aqui. E assim sucessivamente. Eu sempre me dediquei à dança, tá? Cheguei a ser dançarina profissional. Esporte é a minha única experiência... Mas ali também é um dançarino ali. Vai falar. Olha, a minha única experiência com esporte, gente, foi uma tragédia, assim, atômica. Eu era do pré-mirim no vôleibol em São Paulo. Eu joguei no Colgate São Caetano. E eu era péssima. Eu era a pior jogadora que tinha na quadra. E eu só joguei porque, assim, eu sempre dancei. Desde pequenininha. E tinha um lugar onde eu dançava, chamava Art Sport Center. Eu passava a tarde dançando lá, bem pequenininha. E eu tinha que esperar meus pais chegarem à noite pra me buscar. Eu ia lá de tarde, alguém me levava e meus pais iam buscar à noite. E eu ficava lá, terminava as aulas de dança e tinha que ficar lá. E tinha uma quadra muito bem montada e tal. E tinha lá um jogo de vôlei. E sempre o técnico, o treinador lá me chamava pra cobrir um que faltava e tal. E aí eu lá, toda torta, não entendia nada de vôlei. Mas... Eu fazia isso muitas vezes, porque eu dançava todos os dias. A dança era legal. Aquele negócio lá eu só fazia isso pra meu pai. E aí, isso eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. E o treinador quis fazer um teste de aptidão física. Sabe? Quanto eu consigo pular, correr, a minha resistência e tal. E eu tinha muita elasticidade. Eu pulava muito alto, porque eu era dançarina, né? Magrinha, bem magrinha. E naquela época muito alto, hoje não tanto, tá? Embora vocês possam achar, mas não era. Poxa vida, porque agora... 173... quebrou agora, ficou feliz? Não, porque 173 pra jogadora de vôlei hoje nem entra na quadra. Sim. Na época eu era altíssima, era saída de rede e tal. E daí esse treinador virou pro meu pai. Pro meu pai, ele não falou comigo, ele falou com o meu pai. Ah, tua filha, assim, olha, vamos mandar ela... Na época era... Hoje eu já não sei, não acompanho muito, mas assim, era ou o Colgate São Caetano ou a Pirelli. Os dois times de São Paulo lá. A Pirelli era em Santo André, muito longe da minha casa. E eu sabia que eu ia ter todo o transtorno para ir para até lá. Aí eu falei pro meu pai, não, esse São Caetano... Eu não conhecia, porque não era Colgate ainda, era São Caetano. Eu falei, não, esse São Caetano aí, tá bom. Porque era o sonho do meu pai, não era meu. Sim. E aí eu fui treinar. Chegando no São Caetano, logo ele conseguiu o patrocínio do Colgate. Da Colgate, virou o Colgate São Caetano. E aí as meninas começaram a se federar, aquela coisa toda do esporte. Profissionalizou. E eu lá. Mas eu não sabia nada, eu era péssima de fundamento. Mas o preparador físico, que na época eles trouxeram um preparador físico da Hebraica, que era um carrasco, assim, imensamente, porque a gente treinava... Eu estudava, né, gente? Toda manhã, chegava em casa, São Paulo é uma coisa muito grande, né? E eu tinha que treinar em outro município. Eu morava em São Paulo, eu tinha que ir até São Caetano. Então eu almoçava muito rápido e tinha que ir de busão, ônibus, com 10 anos lá, pegando ônibus, 2 ônibus, até chegar em São Caetano para poder treinar. Treinava a tarde inteira, saía de lá, sei lá, 5, 6, 7 horas, para depois voltar. E aí ainda eu dançava, daí eu ia pra academia, daí eu transferia meus ensaios pra noite. Bom, era uma confusão. Isso eu fiquei uns 2 anos. E aí eu entendia do esporte a questão dessa gestão. Porque eu via outras jogadoras fazendo um pequeno planejamento ainda, que muito jovem para elas, porque também no vôlei tem uma certa idade, né? Elas precisam estourar. No mirim, elas já precisam, da próxima categoria, elas já precisam ter um registro de autonomia, de autoridade na quadra. Eu sabia que eu não ia ter nada, eu sabia que eu ia parar, porque eu morria de medo daquela bola, ela batia no meu nariz, no meu braço, era uma coisa... Eu era hiper desajeitada. Mas eu sempre achei do esporte, o que o esporte me trouxe, porque eu lembro que o preparador físico controlava até a nossa menstruação, todas as meninas. Porque durante o ciclo menstrual tinha mudanças lá e ele mudava o nosso treino por conta daquilo. Mas ele não facilitava, ele piorava naquele período, né? O treino das meninas. E não tinha... E eu lembro que não tinha como eu falar pro treinador, hoje eu tô com cólica. Não existia isso, né? Nós no universo feminino temos muito disso, né? Aliás, uma vez por mês, é um sofrimento. E aí eu não tinha como falar pro treinador. O treinador falava, ai, que beleza, que ótimo. Ele anotava na planilhinha, lá está. Terminou de treinar, era 1 hora de corrida forte. Você terminou 5 horas de treino, você já estava morta, você não aguentava nem levantar. E ele falava pra você, então agora 1 hora de treino, de corrida em volta da quadra. Aquilo pra mim era um sofrimento, mas ao mesmo tempo...
me trouxe um fortalecimento emocional num grau, assim, num grau que quando eu parei e fui só fazer o balé eu treinava 4, 5, no sábado 8 horas no balé. Não era brincadeira. A gente saía toda estourada, né? Era toda machucada. Mas me deu uma potência para dança, no caso. Não que a dança não tenha, mas eu vejo que o pessoal do esporte, ele carrega no âmago essa questão do comprometimento, da superação. É sempre no limite, né? É sempre no limite máximo. E ele vê, se você conseguiu chegar até aqui... Vai mais um pouquinho. Agora vai mais aqui. Se você chegou até aqui, vai mais aqui. E assim sucessivamente. Na época, obviamente, não tinha nenhuma intenção de seguir carreira... Meu pai, tadinho, ficou muito triste quando eu falei, pai, eu não nasci, não para esse esporte, eu nasci para dança. Ele falou, tá bom, filhinho, então continua na dança e vai seguindo. Mas eu vejo que muitas pessoas, às vezes, param no esporte, principalmente por conta disso tudo que a gente está falando. E o que você está trazendo aqui, eu acho mega importante, porque é um caminho para os jovens, ou talvez não tão jovens também, mas que queiram seguir qualquer carreira no esporte. Eu vejo assim, ó, hoje na academia, né? A gente, esse tempo todo, quantos colegas, né? Quantos atletas já passaram pela gente? Muitos. Então, às vezes a gente vê no tatame, chega um menino ali, um moleque ali de 16, 17 anos, tu vê que ele tem potencial técnico, né? Mas muitas vezes tem uma série de fatores que faz que ele não siga. Né? Uma coisa talvez ele não quer, às vezes está ali por causa da questão do pai. Mesmo Como que eu, essa pressão do pai também. Nossa, a pressão do pai é terrível, hein? Às vezes ele também... Apesar que eu amava. Meu pai amava, porque ele tá sempre do meu lado, mas eu amava ele. Por isso eu fiz por ele, mas não ia dar muito certo. Mas às vezes aquela pessoa, né, aquele menino, aquela menina tem um potencial técnico, mas às vezes ele não pode, por causa da escola, por causa da questão logística, ou daqui a um pouco já está com 18, 19 anos, ele tem que trabalhar, porque daqui a um pouco tem que começar a sustentar, questão financeira, tem que ter renda. Então, outros às vezes daqui a um pouco desperta ali, tá com uma namoradinha, coisa e tal, já desvirtua para outro lado, não foca. É muito, isso eu tô falando do jiu-jitsu, que é o que a gente vivencia, mas tu pegar em todos os esportes é a mesma coisa.